A garota tinha acabado de tomar banho e saiu do quarto. Tony imediatamente notou uma energia preta pairando em seu peito. Quando a garota viu Tony olhando para ela atentamente, ela imediatamente gritou com ele, acusando-o de ser um pervertido. Para sua surpresa, Tony perguntou se ela frequentemente sentia falta de ar, dizendo que era causada por energia bloqueada em seu peito e que se ela o deixasse aplicar um pouco de pressão, ele poderia consertar. A garota ficou cética no início, mas vendo quão confiantemente Tony explicou sua condição, ela decidiu confiar nele só dessa vez. Tony gentilmente pressionou alguns pontos, e assim, a dor que ela sofreu por anos desapareceu. Ela relaxou e logo adormeceu. O que ela não sabia era que a identidade de Tony estava longe de ser comum. Ele era na verdade um médico mestre em medicina tradicional chinesa, mas para cumprir o desejo de seu avô de promover a medicina tradicional, ele foi a um hospital de medicina chinesa para se candidatar a um emprego. No entanto, o processo de contratação do hospital era incomum, pois envolvia uma loteria e os candidatos selecionados tinham que completar uma tarefa para serem contratados. Tony desenhou uma tarefa que exigia que ele montasse uma clínica em um condado pobre designado, e dentro de 6 meses, ele precisava ganhar um certo nível de reconhecimento para ser contratado. Todos tinham certeza de que Tony não seria capaz de abrir uma clínica em uma área tão pobre, mas ele estava pronto para provar que todos estavam errados. Dizendo que era simples, ele chegou ao condado e montou sua clínica em um local muito modesto. Lá dentro, havia apenas uma cama e uma mesa. O que chamou sua atenção, no entanto, foi a enfermeira, mas sua identidade era uma mentira, pois ela era na verdade a filha do homem mais rico da área. Poucos dias antes, para evitar um casamento forçado arranjado por sua família e para provar sua independência, sua tarefa também era abrir uma clínica neste condado pobre. Foi assim que ela acabou conhecendo Tony e foi designada para o mesmo quarto. Quando ela chegou pela primeira vez, o ambiente decadente a chocou. Era a melhor casa do condado, mas havia apenas um cômodo, então eles acabaram morando juntos no mesmo cômodo. Por acaso, a parte mais estranha aconteceu à noite, mas felizmente, Tony era um cavalheiro. Ele apenas olhou para ela quando ela saiu do quarto. No entanto, ele logo percebeu que ela não estava bem. A princípio, a garota pensou que Tony estava apenas falando bobagens, mas ele simplesmente pressionou um ponto de acupuntura, e para sua surpresa, sua dor nas costas de longa data foi curada, e ela até caiu em um sono confortável. Naquele momento, a senhora Zan da aldeia veio visitá-la. Ela pediu a Tony para tratar a doença de seu marido. Tony simplesmente usou agulhas de prata nas costas do homem e o curou completamente. Depois de ser curado, o homem ainda estava um pouco inseguro, então ele foi à cidade para um check-up de acompanhamento. Quando o diretor do hospital descobriu que o médico rural havia curado a condição crônica do homem com apenas 3 agulhas, ele imediatamente decidiu visitar Tony. A notícia se espalhou rapidamente por toda a aldeia e todos estavam elogiando as extraordinárias habilidades médicas de Tony. Quando a beldade da aldeia ouviu a notícia, ela foi imediatamente à clínica de Tony para ver se ele poderia curar sua própria doença crônica.